nós homens achamos importante a mulher tomar iniciativa na hora H? Isso é coisa de homem fraco? Não, não é. Eu vou te explicar por quê, tá? A vulnerabilidade invisível do homem quando se aproxima ao fato de, por exemplo, eu preciso me aproximar para conhecer ela, envolve muito risco do homem, quando o homem tem que chegar na mulher. Essa é uma verdade que muitos homens carregam silenciosamente, mas não vão te falar. Raramente eles falam para uma mulher ou para as pessoas. A maioria de nós, eu sei porque eu treinei homens durante 8 anos em palestras. A maioria dos homens tem um ego mais invisível nesse ponto do que se imagina. Porque a rejeição sexual é frequentemente interpretada para o homem como uma falha pessoal profunda. Não apenas como um não momentâneo para o homem, não é só um não para o homem, entendeu? Diferente do reino animal, por exemplo, onde o processo de acasalamento ele é direto e natural e não envolve julgamento complexo, no mundo humano existe uma camada bem adicional de complexidade emocional para o homem. Ou seja, amiga, tu quer entender melhor? Se liga. Existe um medo de rejeição no homem. O medo de constrangimento, o medo de interpretação errada, ela é mais profunda, mais profundamente. O medo de ser percebido como inadequado ou indesejável assola nós homens. Quando o homem ele é recusado sexualmente, especialmente de forma repetida, ele pode se sentir diminuído em sua masculinidade. E isso deixa ele mais inseguro em relação ao valor dele como parceiro, principalmente no namoro, no casamento. Inclusive, as pesquisas elas apontam em psicologia, elas mostram que homens com baixa autoestima que experimentaram a rejeição sexual, eles tendem a desenvolver atitudes negativas, não apenas na relação amorosa com a mulher específica, mas também em relações às mulheres em geral. Ou seja, quando uma mulher ela também demonstra interesse, iniciativa, ela procura o homem para o sexo, isso muda completamente a dinâmica do relacionamento. O homem ele se sente desejado, ele se sente seguro e mais confiante. Essa mudança não é superficial, tá? Ela tem raízes profundas na neurobiologia e na psicologia masculina. Quando uma mulher toma iniciativa, ela comunica algo muito poderoso sem palavras. Quando ela procura, quando ela pega no amigão do homem, quando ela tira para fora, ela toma iniciativa. Ela está dizendo, você é desejável, eu quero você, você é suficiente. Essa mensagem ela penetra diretamente no centro emocional do homem, isso reduz a pressão que o homem carrega, que sempre tem que ser o cara que vai atrás, o conquistador, aquele que corre risco de ser rejeitado. Isso não só reduz a pressão sobre o homem, como também aumenta significativa a conexão entre os dois. O que significa? A intimidade deixa de ser uma performance para o homem, onde ele está tentando e outro está permitindo. Ele está fazendo o quê? Ele passa a ser uma dança mútua do desejo dos dois, entendeu? Mas o que a neurobiologia da iniciação sexual diz? Para compreender por que isso é tão importante, por exemplo, é necessário a gente entender o que acontece no corpo humano quando a iniciativa da mulher no sexo ela é mútua. A ocitocina, que é o hormônio ou neurotransmissor, que é frequentemente chamado de hormônio do amor, já deve ter ouvido falar, né? Ou a molécula do abraço, ela é liberada pela hipófise posterior. E qual que é a função dela? Ela desempenha um papel crucial não apenas no parto da mulher, na amamentação também, mas também na construção de vínculos emocionais do casal. Ou seja, a confiança, o desejo sexual vem desse neurotransmissor. Em nível normal, a ocitocina ela ajuda a criar desejo, contato físico com o parceiro. Mas a ocitocina ela é liberada durante as preliminares também. Especialmente na resposta ao contato, quando a gente toca na pele da pessoa, fica pele com pele, sabe? Isso causa uma cascata de reação que apoia a excitação sexual, incluindo a liberação de endorfina e também de testosterona. Estimula mais testosterona ainda. Quando a mulher toma iniciativa no sexo, ela está ativando esse sistema de forma mais potente, entendeu? O homem ele recebe a mensagem clara de que tu está desejando ele. Isso faz ele aumentar os níveis de ocitocina. E, consequentemente, a capacidade de se conectar emocionalmente contigo e desfrutar plenamente da experiência sexual. Entendeu como funciona o nosso corpo, a neurobiologia? Curiosamente, os homens precisam de aproximadamente 5 vezes mais ocitocina do que o normal nos sistemas dele para atingir o orgasmo. Enquanto as mulheres precisam de ainda mais ocitocina para chegar ao orgasmo. Quando os altos níveis de ocitocina estão presentes, os nervos genitais eles disparam espontaneamente, causando orgasmo. A iniciativa sexual feminina, por exemplo, quando você vai para ali, né, quer provocar ele e tal, parte para a iniciativa, não é apenas romântica, ela tem impacto direto na capacidade fisiológica do homem.
de experimentar o prazer, da satisfação sexual. O homem fica mais excitado quando a mulher dele mostra que o deseja. Emocionalmente falando, tomar iniciativa sexual é um ato de vulnerabilidade extrema. Quando a mulher ou você se aproxima do teu homem com o desejo e a intenção sexual de que quer, o vucu ali, o tirico-tico, tu tá colocando ele na posição de emocional de exposição. Tá expondo ele emocionalmente. Tu tá dizendo pra ele, olha, eu te quero, eu te desejo também. E isso requer coragem na maioria das mulheres. Quando o homem percebe que a mulher está sendo vulnerável, essa coragem é algo que muda algo dentro do homem. Ele não apenas se sente desejado, honrado, ele compreende que você como mulher está se arriscando emocionalmente, assim como ele se arrisca sempre que toma iniciativa. Quando a gente se arrisca, a gente está se arriscando a levar a rejeição. Essa reciprocidade de vulnerabilidade cria um vínculo muito forte com o homem, mais profundo do que qualquer quantidade de sexo passivo ou receptivo que isso pode criar. Quando ambos estão se oferecendo, ambos estão expondo, querendo um outro, tu está dizendo sim ao outro, de forma inconsciente e consciente. Por uma vida sexual longa, um casal passa dos primeiros meses de paixão intensa por um relacionamento de longo prazo. E aí o que acontece? A dinâmica sexual muda quando isso se prolonga. Inevitavelmente, tu vai ver que a tua vida sexual muda quando tu casa. No início, a luxúria forte, né, a iniciativa sexual, um vai procurar o outro, quase que automática. Mas à medida que o tempo passa, a iniciação do sexo, um procurar o outro, se torna menos frequente. Ou seja, é mais decisão consciente da mente. Tu não fica procurando toda hora quando casa. Parece que quando a gente casa, a gente não transa mais. Quando apenas um parceiro, geralmente o homem, né, continua tomando a iniciativa, enquanto o outro só recebe, isso causa riscos prejudiciais. O primeiro problema psicológico que acontece é o desequilíbrio de poder. A pessoa que está procurando a outra, que está tomando iniciativa, ele é o perseguidor, enquanto o outro se sente perseguido. Isso vai criando uma dinâmica de perseguidor igual a fugitivo, que é tóxico para a intimidade. Quando um só procura, o outro parece que é o fugitivo, entendeu? A segunda reação é a rejeição repetida. Se a mulher, frequentemente, ou você, recusa as iniciativas do homem, ai, para, você é muito safado, você é muito safado, ele eventualmente para de tentar. E aí a rejeição repetida não é apenas emocional, ela se torna prejudicial. Ela reduz drasticamente o desejo do homem de se aproximar de você novamente. Entendeu? Terceiro motivo é a desconexão emocional. O que significa isso? Quando não há reciprocidade, a conexão emocional diminui. Quando ele só te procura e não é recíproco, diminui. O sexo ele acaba se tornando mecânico, menos conectado e menos satisfatório para ambos, tá? A quarta reação que acontece é a morte da intimidade. São 4 fases. Alguns estudos mostram que aproximadamente 20% dos casais em relacionamentos de longo prazo vivem em casamentos sem sexo. Ou seja, definidos como tendo relações sexuais, digamos que 10 vezes por ano. Estou dizendo isso, tá? Quando isso acontece, os relacionamentos se tornam menos íntimos ainda. Por quê? Porque o sexo ele é um ato mais íntimo em nossos relacionamentos e a maneira mais profunda em que a maioria de nós dá a isso é recebendo amor, entendeu? É tendo reciprocidade do outro. Então, se você não quer acabar com a intimidade sexual do teu relacionamento, eu te indico uma solução prática. Eu tenho um material chamado de Manual da Rainha na Cama, onde tu vai entender como fazer para o teu homem chegar ao ápice do prazer usando apenas alguns truques sexuais que fazem ele olhar para você e falar, onde é que tu aprendeu isso? Isso dispara muito o tesão do homem por ti. São técnicas práticas, que não pode ser mostradas aqui, mas tu vai aprender técnica da sentada profunda. Conhece a técnica da sentada profunda? Vai aprender a sentada do terremoto, chupada da Cinderela, o beijo da Cinderela, muitas técnicas de oral, sentada e frases que mais deixam o louco na cama. Tudo isso disponível no link da descrição do vídeo ou nos comentários, tá bom? Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.